felicidade e simplicidade para todos. Quero partilhar um ensinamento tradicional taoísta. É importante observar que as exposições, o que vai sendo transmitido e falado aqui faz parte dos ensinamentos tradicionais taoístas. Então sempre será passado, será transmitido direções e noções que fazem parte da cultura tradicional taoísta, em especial da nossa escola e nossa tradição. A importância do aprendizado do taoísmo e como fazer isso, como aprender o taoísmo. Eu coloquei algumas informações sobre o que nós chamamos de mestre raiz. Gostaria de explicar sobre isso. E também sobre mosteiro raiz, por exemplo. Antes vamos observar de forma progressiva e entender o lugar das coisas, a importância e o significado e a possibilidade de direção conforme esse significado e esse lugar que algo ocupa. Para que uma pessoa esteja aqui vivendo no mundo físico, ele necessitou de uma origem. Não vamos falar aqui da origem primitiva do ser. Vamos falar dessa origem física. A pessoa necessitou de um pai e de uma mãe. Um homem e uma mulher para poder conceber a estrutura de seu corpo físico. Para que assim a pessoa estivesse aqui. Nessa pequena origem, que não é a grande origem, ela possibilita que o ser humano esteja caminhando hoje sobre a Terra. Permite que uma pessoa e possibilita que uma pessoa esteja aqui, se movimentando e seguindo seus sonhos e seus objetivos. Tudo tem uma origem, as coisas vêm de um lugar. E esse lugar são as raízes primeiras, para que se possa existir algo. Assim, mesmo que uma pessoa não tenha conhecido o seu pai, aquele que gerou, fez parte da geração do seu corpo, mesmo que uma pessoa não tenha conhecido a sua mãe, aquela que fez parte da geração do seu corpo, ele tem uma origem, ele procede, ele vem da união de um pai e de uma mãe. E assim pode existir. A vida promove a vida. Assim, para aprender e praticar o taoísmo, nós precisamos encontrar um mestre que possa nos transmitir o ensinamento. Esse mestre é a origem do ensinamento. É possível pegar um texto clássico, se você ler chinês, e lê-lo e entendê-lo intelectualmente. É possível você pegar um livro escrito em inglês, por exemplo, sobre o taoísmo ou sobre textos taoístas e lê-lo e entendê-lo intelectualmente. Entretanto, a compreensão desses textos depende de uma experiência, mas também depende da compreensão do significado real que está ali, que muitas das vezes se entende de forma literal e não exatamente o que o texto quer dizer. Os mestres antigos passaram para seus discípulos que repassaram até chegar ao mestre atual com quem venhamos a ter contato. Esse mestre atual, ele transmite aquilo que lhe foi transmitido, acrescentando e enriquecendo com sua experiência e percepções pessoais, os ensinamentos que ele recebeu e o treinamento que ele recebeu. O mestre taoísta pode ser um ocidental, pode ser um chinês, pode ser um indiano, pode ser qualquer ser humano que tenha recebido o ensinamento e que ao longo dos anos o tenha cultivado. Em geral, os mestres eles não se posicionam dessa forma como mestres,
Ele simplesmente se posicionou como alguém que partilha do Tao, com alguém que tem uma aspiração de transmitir aquele ensinamento que ele aprendeu. Assim, o mestre é um dos tesouros taoístas. Para aprender o taoísmo, nós precisamos observar o tesouro dos clássicos, as escrituras, onde há o ensinamento, onde contém os métodos. Nós precisamos observar o tesouro do Tao como essa fonte de movimento da vida, como o princípio fundamental a ser integrado e a ser cultivado. E o outro tesouro é o Shifu, o mestre. Esses três fundamentos são as raízes para aprender o taoísmo e também para cultivar o taoísmo. Os clássicos contêm todos os ensinamentos milenares. Os mestres ensinam a entender os clássicos e a colocá-los em prática. Mas não só ensinam, transmitem sua experiência amorosamente. Transmitem suas descobertas na aplicação e na experienciação do método. Os mestres não só são apenas professores, mas um ser humano que está partilhando uma força de vida e um poder de uma experiência íntima. Também transmitindo as conquistas de paz e felicidade que eles alcançaram através do relacionamento, por meio da convivência. Mas aquele que te inspira e te direciona a conseguir por si mesmo, você a descobrir aquilo que é ilusão. Assim, esses tesouros fundamentais são as três raízes importantes para o aprendizado do taoísmo. Tendo entendido isso, o Tao, o Shifu e o Jing, o clássico, os clássicos, as escrituras, o mestre e o Tao, tendo entendido isso como os tesouros fundamentais e as raízes essenciais, agora vamos observar o princípio sobre o mestre raiz. No taoísmo, nós precisamos entrar por uma porta. Quem abre essa porta? Quem é aquele que te dá a primeira iniciação, o ritual de iniciação, e que te ensina? Esse que você recebeu a primeira iniciação taoísta e se tornou um taoísta, esse é o mestre raiz. Aquela primeira pessoa que te treinou, seja dando as iniciações iniciais, ou seja, dando as iniciações avançadas da tradição. Então, o mestre raiz é essa pessoa. O mestre raiz precisa ser reverenciado e honrado por toda a vida. No taoísmo, nós podemos ter outros mestres, mas esse mestre raiz, ele jamais é deixado, ele jamais será substituído. Ele é um mestre primeiro, a quem se deve uma dedicação de honra amorosa. Nós estudamos com outros mestres que têm domínio de outras áreas do taoísmo, o que é necessário, o que precisamos e desejamos aprender, e que nosso mestre indica, ou mesmo nós pedimos essa autorização para estudar com tal mestre, e esse mestre nosso, raiz, ele recomenda aquele mestre, ou recomenda para aquele mestre que nos ensine. Todos esses mestres que nós possamos ter, sejam 3, 4, sejam 2, sejam 5, o mestre raiz é fundamental. É aquela primeira fonte que nos possibilitou caminhar no taoísmo. Isso é o mestre raiz. O mosteiro raiz ou templo raiz é aquele lugar onde o mestre recebeu o seu primeiro treinamento, onde ele passou a maior parte do seu tempo em treinamento. Esse é o mosteiro raiz, o templo raiz. E nesse nós estamos ligados. O nosso mestre raiz, ele treinou em vários outros monastérios, porém o do sul é o seu mosteiro raiz inicial. Isso é para entender sobre esse princípio que eu tenho falado sobre o mestre raiz. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o progresso para se tornar um taoísta. Vou mencionar aqui alguns estágios nesse progresso de se tornar um taoísta.
vamos observar sobre o primeiro estágio de entrar no Tao, o Sui Shen. Sui Shen é aquela pessoa que é o aprendiz, que é o buscador. Essa pessoa ainda não se comprometeu com o taoísmo. Ele está procurando os ensinamentos taoístas ainda. Ele ainda não assumiu uma responsabilidade maior de autocultivo com os métodos taoístas. E também ainda não recebeu os ensinamentos de iniciação no taoísmo. Então esse é o primeiro estágio, quando a pessoa estuda o taoísmo para conhecê-lo, mas que porém ainda não assumiu um compromisso, um autocompromisso e uma autorresponsabilidade para o cultivo. O segundo estágio é o Tao-Yo. Tao-Yo é o amigo do Tao, aquela pessoa que decidiu aprender o taoísmo. E ele foi pedir as iniciações, mas antes de solicitar essas iniciações, ele está comprometido ao aprendizado tradicional e também ele está dedicado a executar esses ensinamentos em si mesmo, a cultivar as práticas. Ele vai progredir para o estágio de Dizi. Dizi é o discípulo, é quando essa pessoa, ao passar pelo treinamento e aprendizado e ao se dedicar, ele avança. Então essa pessoa vai se tornando um discípulo, é quando ele recebe a iniciação. E ali ele recebe o nome da geração e é colocado dentro da família taoísta que pertence àquela linhagem daquele mestre. A partir dali ele passa a ter compromissos e responsabilidades com o taoísmo, mas também ele assume um autocompromisso firme de cultivo. O Dizi assumiu certos votos e certos compromissos. Esse discípulo ele assumiu essas responsabilidades com o Tao. O próximo estágio de avanço é o Ruji. Nesse estágio, assume-se outros votos e uma responsabilidade maior com o taoísmo e também para com as ordens monásticas. Nesse estágio, a pessoa avança a mais nos seus estudos e cultivos avançados. Após muitos longos anos, se a pessoa desenvolver uma vocação monástica, ele poderá avançar para um estágio de iniciação chamado Daoshi, que é quando ele se torna um monástico. Ele pode se tornar um monástico como um sacerdote ou um monge. No caso da nossa tradição, existem essas duas categorias. Há tradições que não vão haver essas classes, vai existir apenas o sacerdote. Após esse processo, ele pode progredir para Tao Zan, que é um sacerdote ou um monge que tem uma responsabilidade de abade. Essa pessoa orienta e coordena um monastério, um clero monástico como um todo. Uma outra classe avanço é o Zushi, que é um abade dos abades. Seria um mestre muito ancião e antigo que orienta um abade de um mosteiro. Essas são algumas noções sobre o processo de se tornar um taoísta. Aqui eu estou no altar, no salão do altar do Ai Jingong, do nosso mosteiro raiz. Vou colocar um pouco de um vídeo feito pela TV chinesa. Esse vídeo está mostrando o meu avô e o avô da monja Xinjie e o nosso mestre, o meu mestre e o dela, treinando e se relacionando com o nosso avô. Nessas imagens, o meu avô recebe do mestre as informações sobre o seu trabalho no lado ocidental. E também ele dá alguns depoimentos sobre o taoísmo para a TV chinesa.困难跟那个做工的小东北
这个活吃不穿难的，那没办法了，就上庙了，就上庙了。师傅，吃饭了？吃不了。不多。可能我师兄回来了，有可能还没来了，师傅。怎样？啊，怎样？过来。这是30。啊，你好。好，是吧？这里行，回头我去的。在那个西班牙做道场，做道场，这些都是西班牙人。第一次在西班牙有道教，在欧洲没有。从总的就是根本的追求上来讲，道教它所研究的是就是生命啊，人生生存，这是每个人、每个植物和每个动物，整个宇宙乃至整个宇宙都离不开的一个字，就是生命的生。这是道教所根本追求的东西。道教它没有国界，因为所有的人类，中国人和外国人，东方人和西方人，他都要研究生命的圆满，都要实现生命的价值，都要实现生命的超越，都要追求精神的境界。所以就是说是我们的道教可以在中国，也可以在外国，我们都可以传播的，但是最主要就是说我们要保持它的内涵。种田的那个田。吃这样的咋不？吃这样的多少？吃这样的。这样的。多少不？这样的吃的多。上面了。再干啥呢？做的哪还做的？耶，好吃的。好。当爹了。因为道教在历史上是一个比较保守、比较封闭的一个宗教，5000年可以说它没有向国外传播过。那么就是说，我在北京接触到一些国外的海外的团体，他们希望学习道教，但是没有人能够解释，因为没有真正的道教的师傅去过西方来解释道教的真正的内涵。后来因为西班牙的马德里的自治大学和巴塞罗那的太极中心，他们希望邀请我去讲学，
那么以后我决定我应该去，那么后。这里的一草一木对我来讲都有很深的感情，因为毕竟在这里生活了7年，这是人生之中对我的一生来讲很重要的这么一个时期，得到师父的一些教诲，然后自己本身的修炼，还有对于道教经典的攻读，那么也得到了一些这里的山川、大自然和大海给我的灵感和灵气，所以崂山是我很喜欢的一个地方。